Por que é que os crentes em Yeshua devem observar as solenidades do Eterno? Por que é que as solenidades do Eterno, instituídas em Levítico 23, devem ser observadas nos dias de hoje? Não terá sido o sacerdócio levítico substituído por um melhor sacerdócio, cujo sumo sacerdote Yeshua, como nos mostra Hebreus 7? A resposta é sim. Os sacrifícios de animais deixam de ser necessários porque foram substituídos pelo sacrifício de Yeshua, e é o seu sangue derramado que intercede perpetuamente por todos aqueles que o aceitam e se voltam para Yahweh. Os sacrifícios de animais apontavam para um sacrifício perfeito que se daria no futuro e que se cumpriu na primeira vinda de Yeshua, quando cravou todas as nossas iniquidades no madeiro. Mas o sacerdócio não terminou, já que é perpétuo. Muitos argumentam que a observação das solenidades é uma das coisas que deixa de ser necessária porque é uma das coisas que foi cravada na cruz. A base para esse argumento é a interpretação errônea de alguns textos que falarei a seguir. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2,14. Em primeiro lugar, devemos perceber um ponto: o que é o pecado? A Bíblia mostra-nos que o pecado é a transgressão da lei. Logo, nós temos conhecimento do que é e do que não é pecado através da lei. O que foi cravado na cruz nunca poderia ter sido a lei, porque essa vigora perpetuamente. Salmo 119, 44. Mas sim as nossas iniquidades que foram cravadas. Os nossos pecados terem sido cravados no madeiro são cumprimento de uma profecia de Isaías 43, 25 e Jeremias 31, 34, em que Yahweh não mais se lembrará dos nossos pecados, se aceitarmos Yeshua como o Messias e nos arrependermos pelos nossos atos passados, que são esquecidos nas águas do batismo, onde a partir do qual deveríamos viver uma vida voltados para e em comunhão com o Eterno. Logo surge a pergunta: como é que a graça pode anular a lei, se a graça é unicamente uma nova oportunidade do homem, pecador na sua natureza, de se voltar para o Eterno, dando ouvidos à sua voz e à sua instrução, a lei, a Torá? Ainda que nós não mais façamos sacrifícios de animais, como expiação do pecado, devemos ou não observar estes mesmos dias como as festas solenes, à semelhança do Shabat. As festas e a criação. Primeiramente, devemos lembrar que a palavra usada no hebraico é moed, ou tempo indicado, e que esta mesma palavra é encontrada na narrativa da criação em Gênesis. Aqui o sol e a lua são dados especialmente para sinais e para tempos determinados. E disse o Eterno: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Gênesis 1,14. A palavra traduzida como tempos determinados é Moadim, exatamente a mesma palavra usada para descrever as festas em Levítico 23 e em outros locais da Torá. Mas por que é isto importante? É importante porque mostra que as festas do Eterno, revela na Torá, estão ligadas à criação. Isso quer dizer que o Eterno designou o universo em si, o Sol e a Lua e toda a estrutura planetária para apontar os seus tempos determinados e regular as suas solenidades. Portanto, primeiramente, os Moadim são uma parte da ordem da criação, e não apenas uma parte da aliança feita com Israel no Sinai, por todas as gerações. Em segundo lugar, a palavra do Eterno explicitamente diz que os Moadim permanecerão por todas as gerações de Israel perpetuamente. O Shabat, Êxodo 31, 16, Pessa, Asmos, Êxodo 12, 14, 17, 42, Pentecostes, Levítico 23, 21, Dia da Expiação, Levítico 23, 32, Tabernáculos, Levítico 23, 41. Portanto, quer para um israelita ou quer para alguém que está ligado a Israel pela fé, existe apenas uma Torá para todos. Números 15, 16, 29, Levítico 16, 29, Gálatas 3, 29. Isto tudo torna-se mais lógico quando sabemos que o Eterno não faz distinção de pessoas. As implicações são claras. Se Israel é instruído a observar os Moadim do Eterno por todas as gerações, então todos aqueles que estão ligados a Israel pela fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó e no Messias Yeshua têm o mesmo dever de observar os tempos indicados pelo Eterno. É possível observá-las? Mas alguns podem argumentar: é impossível observar as festas tais como estão prescritas na Torá. Em parte, é verdade
Cada festa requer sacrifícios e o envolvimento dos sacerdotes e do templo, e atualmente isso é impossível, porque não há templo, e a maioria dos crentes nem vive em Israel. Mas se somos capazes de observar parte das atividades prescritas para o Moed, e se os Moadim são ricos em bênçãos e instrução, não seria sábio fazer tudo o que podemos em relação aos tempos indicados e deixar aquilo que não podemos fazer nas mãos do Eterno? Consideremos esta ilustração. Suponhamos que eu, como pai, peço a minha filha para limpar a casa, porque a mãe dela, a minha mulher, chega todos os dias cansada em casa e ainda tem que fazer tudo da casa quando chega. A minha filha aceita o que lhe peço. Assim que saio de casa pela manhã, ela pensa: se eu começar já a limpar a casa, termino mais cedo e ainda fico com parte do dia livre para fazer o que quiser, por isso vou começar já. Quando vai iniciar o trabalho, a filha percebe que não tem detergente suficiente para limpar toda a casa. Quanto mais daria para limpar o banheiro, a cozinha, mas não daria de certeza para o outro quarto, para a sala e para o hall de entrada. Então a minha filha fica num dilema. Deveria limpar o que conseguisse com o detergente que tinha, ou como não tem detergente suficiente para tudo, não limparia nada. Eu faço a pergunta aos ouvintes: qual das duas hipóteses me agradaria mais? A resposta é óbvia: limpar o que pudesse com o detergente que tinha, de modo a poupar o trabalho da mãe. Ou seja, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para obedecer e agradar ao nosso Pai mostra um coração de fé, e é assim que ocorre com as solenidades do Eterno. Mesmo não podendo cumprir todas as instruções completamente, por causa da ausência do templo e dos sacerdotes, podemos fazer o possível para guardar muitas das instruções para cada um dos Moadim. Ao fazer tal coisa, somos abençoados e Yahweh é adorado. Uma das coisas que está ao nosso alcance é observar esses dias como sendo um Shabat, em que não devemos fazer nenhuma obra. Os verdadeiros filhos do Eterno nunca poderão passar esses dias em branco, visto que foram dados por estatuto perpétuo. Todo o povo do Eterno. Em terceiro lugar, as Escrituras são claras sobre o fato de que a vitória de Yahweh no fim dos tempos é manifesta pelo seu povo, tanto Israel quanto as nações, juntos o adorarão. Consideremos a profecia de Isaías citada por Yeshua, quando ele limpava a área do templo de práticas ilícitas. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56:7. O contexto de Isaías 56 é claramente a reunificação de Israel para adorar ao Eterno, e esta adoração é caracterizada pela guarda do Shabat e o primeiro dos Moadim, Levítico 23, 1-3. E mais, o reino do Messias, caracterizado pela adoração ao único e verdadeiro Criador, é marcado por todas as nações a celebrar a festa dos tabernáculos, o último moed do ciclo anual. Portanto, o Shabat em Isaías e a festa dos tabernáculos em Zacarias indicam os limites que englobam todos os Moadim numa perspectiva profética. De fato, o templo ser a casa de oração para todos os povos certamente inclui as orações e os salmos incorporados em cada um dos Moadim. O fato do reino milenar de Yeshua incluir a celebração dos Moadim é significativo, pois mostra que os tempos indicados pelo Eterno tinham um significado muito mais abrangente do que a revelação da morte e ressurreição de Yeshua. Se fossem meras sombras de sua primeira vinda, então não teriam nenhum propósito no reino do milênio. É uma questão de reflexão. Então, se vamos celebrar os Moadim durante o reino milenar de Yeshua, procuremos entender o significado desses tempos indicados para celebrá-los agora. Seguindo o Mestre. Em quarto lugar, como seguidores de Yeshua, andamos de acordo tanto com a sua instrução quanto com o seu exemplo. Pedro testifica que devemos seguir os passos do Messias, 1 Pedro 2,21, uma frase que denota viver como ele vivia. Isso significa, no contexto imediato de Pedro, estar disposto a sofrer de forma como Yeshua sofreu, pela justiça, mas também enfatiza o objetivo primário de qualquer discípulo, ser como o seu mestre. Como seguidores de Yeshua devemos, portanto, fazer uma pergunta muito simples. Yeshua, nosso mestre, guardou os tempos indicados do Eterno? A resposta claramente é sim. Portanto, como seus discípulos, também devemos fazê-lo. Os primeiros discípulos. Fica muito claro na Bíblia que esta lógica simples era aceite pelos seus discípulos, pois encontramos os mesmos celebrando os Moadim nos registros dos evangelhos. Nós encontramos Paulo celebrando os Moadim e lemos no relato de Lucas que Paulo fez um esforço especial para estar em Jerusalém durante o Pessa, Atos 20:16.
Não nos surpreende que ele instrua os seguidores em Corinto para celebrar a Semana dos Asmos, 1 Coríntios 5:8, com os corações sem o fermento. Se todos os discípulos de Yeshua, incluindo Paulo, celebraram os Moadim, assim como seu mestre, nós que somos seus discípulos também não deveríamos fazer o mesmo? Como honrar o Eterno? E finalmente, as instruções amorosas de Elohim dadas a nós na Torá. Lembre-se que Torá significa instrução e não lei. São dadas a nós para nos ensinar como honrá-lo e o que é melhor para nós. À medida que celebramos o ciclo dos Moadim, descobrimos mais e mais como é viver de acordo com o calendário do Eterno e não com o nosso. Considere esta comparação. As solenidades estão para o tempo, assim como o dízimo e as ofertas estão para o dinheiro. Assim como crescemos em fé e entendimento ao honrarmos a Elohim com dízimos e ofertas, também aprendemos sobre o seu plano redentor e o seu reinado soberano através das suas solenidades. Aprendemos que todo o tempo, assim como todos os nossos bens, pertencem a Ele. Ao honrá-lo, descansando e observando os dias das suas solenidades e concentramos-nos nas lições que Ele pretende ensinar-nos, aprendemos a moldar e ajustar os nossos planos de vida, tendo o Eterno como centro de tudo. Que Ele permita que nossas vidas, tanto nos pequenos detalhes como no todo, reflitam a sua glória e poder. Aleluia!